Hélio, esse ano ocorre em Campinas, em agosto, o Congresso Conjunto da BPMC e da ABA. Eu queria que você falasse para nós sobre a importância desse evento e quais as suas expectativas pessoais a respeito dele. Eu acho que a escolha que a ABA fez de realizar o seu segundo Congresso Internacional aqui em Campinas é, na verdade, um mérito também dos brasileiros. Digo isso porque a nossa atuação na área de análise do comportamento é muito conhecida e bastante qualificada pelo desempenho de pioneiros como Carolina Bore, Maria Amélia Matos, João Cláudio Todorov e outros, que ao completarem os seus estudos em busca do doutoramento nos Estados Unidos, mostraram as habilitações, as competências dos brasileiros na análise do comportamento. Muitos dos nossos trabalhos têm sido publicados nos Estados Unidos. Nós temos tido representantes que participam dos congressos anuais da ABA, de tal maneira que o nosso país não passou desapercebido da diretoria da ABA e pesou na escolha do nosso país como o local do segundo encontro. Então, nesse sentido, é muito importante esse congresso internacional, esse congresso conjunto, porque demonstra o reconhecimento da nossa contribuição, da contribuição genuinamente brasileira para a análise do comportamento e, de certa maneira, também mobiliza toda a comunidade brasileira interessada na análise do comportamento, que está respondendo de uma maneira extremamente gratificante ao chamado do Congresso. Recebemos inúmeros trabalhos, contribuições de quilate altíssimo. Então, de certa maneira, é uma oportunidade da comunidade brasileira também expressar e expor a sua contribuição, que vem se acumulando através dos anos e vai se tornar, de certa maneira, mais amplamente acessível a uma comunidade estrangeira, mais em particular a americana e, por que não dizer também, da latino-americana, já que vem representantes também de outros países do sul dos Estados Unidos até o nosso país. Em primeiro lugar, eu acho que se criou, de fato, a oportunidade para instalarmos no Brasil um braço da ABA internacional. Já está em processo de oficialização, já foi inclusive aprovada pela ABA americana, a criação de uma filial, podemos dizer assim, ou de uma representação brasileira da ABA, que virá se constituir numa associação de análise do comportamento brasileira. Então, a primeira consequência é esta, a criação de uma instituição ligada diretamente à análise do comportamento no Brasil. Em segundo lugar, a ocorrência do Congresso está colocando lado a lado, está aproximando diferentes grupos de diferentes instituições, de diferentes universidades do Brasil, que terão a oportunidade de estarem, cada uma delas, estarem todas, enfim, próximas em torno de um evento. Eu acho que isso vai facilitar o conhecimento do que cada grupo tem feito e, de certa maneira, isso vai facilitar uma agregação de forças. E eu acho também que se fortalece o intercâmbio entre os Estados Unidos e o Brasil em trocas de experiências, em trocas de desenvolvimentos da análise do comportamento. Agora, uma coisa que seria muito importante e justo sinalizarmos e explicitarmos é que, embora a análise do comportamento, a ciência do comportamento tenha inicialmente se originado nos Estados Unidos, desde muito cedo o Brasil teve
uma contribuição bastante relevante no desenvolvimento da análise do comportamento. Lembrando que o professor Keller, que nos trouxe a novidade no início da década de 60 para a USP, foi, na verdade, da interação do professor Keller com a doutora Carolina Bori, professor Rodolfo Aze, que, de certa forma, se concretizou a oportunidade de desenvolvimento do PSI, Sistema Personalizado de Ensino, que teve uma contribuição extraordinária na área do ensino por décadas. E que, na verdade, é uma contribuição que não se apagou. Na verdade, uma área de atuação, de aplicação, que mereceria uma reavaliação e uma retomada. Mas o que é importante é que, desde o início, nós, brasileiros, através desses representantes pioneiros, nós estivemos também contribuindo. E nós podemos dizer que, em algumas áreas, hoje, a análise de comportamento brasileira tem contribuições a oferecer no nível não só nacional como internacional. A qualidade de nossas pesquisas, a qualidade dos trabalhos teóricos que temos desenvolvido e trabalhos de aplicação, a qualidade é de primeira linha. Então, eu acho que nós devemos enfocar esse encontro da ABA com a BPMC como troca e não como uma relação em que há uma hierarquia. Eu dispensaria o termo hierarquia, é uma troca. E nesse sentido, acho muito importante. Na sua resposta, você citou o professor Keller. Você tem algum fato pitoresco para contar a respeito das visitas dele e da Dona Frances ao Brasil? Bem, o professor Keller sempre foi uma figura adorada por nós. O seu charme pessoal, a sua maneira cativante de se relacionar, de ensinar. Eu acho que, na verdade, o sucesso da análise do comportamento no Brasil se deve muito a características pessoais do professor Keller. Eu acho que nós não teríamos sido tão fortemente influenciados não fosse pelas contribuições generosas, afetivas do professor Keller, que, por um lado, sempre ensinou, sempre primou pelo rigor do aprendizado, mas sempre o fez de uma maneira carinhosa e afetiva. Agora, fatos importantes, eu acho que o mais relevante foi quando nós convidamos, pelo menos para mim, né? Foi quando nós convidamos o professor Keller para vir participar e abrilhantar um dos nossos encontros anuais. Nem sei onde estava a nossa cabeça na época, porque víamos o professor Keller como aquela figura que nos visitou 10, 15 anos, 20 anos antes. E nos atrevemos a convidá-lo para vir ao Brasil, proferir uma palestra no nosso encontro. E o professor Keller estava já com 95 anos de idade, em torno disto. E a hesitação dele em vir, no início, era muito mais ligada a uma preocupação com as condições físicas, as possibilidades de pegar um voo tão longo, aportar aqui no Brasil. Eram mais essas preocupações, não havia nenhuma hesitação quanto ao desejo dele de vir. Foram 3 telefonemas que nós fizemos e o professor Keller não resistiu ou não quis resistir e veio para cá. Brincando, ele nos disse, né? Quando a gente é muito jovem, os nossos pais nos dizem sim e não, e nos permitem ou não fazer as coisas. E quando a gente é too old, muito velho, são os nossos filhos que dizem para a gente que nós podemos ou não fazer. Vou ver com John, meu filho, se há possibilidades de irmos para o Brasil. E ele veio.
E o mais tocante nesta vinda do Keller foi que, reconhecendo, de certa maneira, a sua contribuição, e não querendo sobrecarregá-lo com outras exigências, nós pedimos a ele que repetisse aqui para nós uma de suas conferências, a critério dele, ele que escolhesse a que mais se apropriasse à comunidade brasileira. O professor Keller fez uma latência ao telefone e disse: well, I'll think about. Vou pensar a esse respeito. E para nossa surpresa, o professor Keller preparou um novo trabalho, preparou uma avaliação maravilhosa de sua contribuição com o PSI, com o Sistema Personalizado de Educação, de ensino, e fez uma apresentação inesquecível, notável, que nós temos documentada em vídeo, que foi muito mais do que uma contribuição quanto ao conteúdo, embora extremamente relevante e tocante, mas uma contribuição de amor que ele demonstrou pelos brasileiros. Hélio, qual é a sua opinião sobre a situação atual da psicologia no Brasil? Você acha que há necessidade de mudanças? Você tem uma visão otimista? O que você acha? Estou bastante pessimista. Eu acho que a proliferação de cursos de psicologia contribuiu fortemente para uma queda do nível de ensino. O currículo que era mínimo no meu tempo é mais mínimo ainda hoje. Então, nesse sentido, eu acho que o aluno tem recebido uma formação muito precária. Alguns pontos que eu sinalizaria. Em primeiro lugar, eu acho que o aluno está muito afastado da prática. O aluno não é ensinado a fazer. O fazer fica sempre para o próximo ano, e o próximo ano vira um curso de especialização, um curso de pós-graduação, um curso de não sei mais o quê. E, na verdade, na formação básica, o aluno aprende muito pouco. Há um afastamento, uma fuga, podemos dizer assim, do laboratório e da pesquisa. Os alunos têm ínfimas oportunidades de realmente aprender a fazer pesquisa nos cursos de formação. Isso vai ter repercussões gravíssimas quando ele for formado, porque parece que ele pode atuar como psicólogo sem saber e sem fazer pesquisa. O que eu acho que é uma perda extremamente grave. E, finalmente, eu acho que os cursos de psicologia precisariam ter mais análise do comportamento. Eu chego até a imaginar que nós deveríamos ter um curso de análise de comportamento e formar analistas de comportamento paralelamente aos cursos de psicologia. Isso, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, é uma impossibilidade. Porque a análise do comportamento, ela oferece uma alternativa, ela enfoca o ser humano de uma maneira tão peculiar que é difícil a gente imaginar que a análise do comportamento caiba dentro de uma visão tradicional da psicologia. Mas, de qualquer forma, não sendo tão idealista, pensando em criar um curso de formação em analistas de comportamento, eu reivindicaria mais presença da análise do comportamento dentro dos cursos de psicologia. Hélio, além da continuidade da sua atuação na clínica, quais outros planos profissionais você tem a curto prazo? Eu dou uma importância muito grande à formação do aluno de psicologia e à continuidade de formação de psicólogos. O que eu tenho feito é trabalhado incansavelmente, vamos dizer assim, para oferecer a alunos e profissionais interessados uma formação em análise do comportamento e em terapia comportamental
uma formação paralela aos cursos de psicologia. É uma contribuição que eu imagino possível para complementar ou para completar uma formação na análise do comportamento que é precária nos cursos que a gente tem encontrado de psicologia, pelo menos aqui na nossa região e onde a gente conhece em outros estados também. Como tal, eu tenho feito um curso de formação, na falta do melhor termo, né? Um curso de formação em terapia comportamental, onde são revistos os princípios, revistos ou aprendidos os princípios, onde nós temos procurado dar uma ênfase nas preocupações metodológicas. Nossos alunos, nesses cursos, são estimulados a preparar os seus estudos, os seus trabalhos clínicos com um embasamento o mais científico possível, de tal forma a tornar esses casos, estudos clínicos, produtos que podem ser expostos e apresentados num congresso, com uma razoável, porém honesta preocupação com a metodologia científica. Agora, ao lado disso, respondendo a uma crítica que se faz aos terapeutas, de que eles se isolam do meio universitário, de que eles atendem a uma classe elitista, ou uma classe privilegiada financeiramente, os custos de uma terapia são caros e assim por diante, a nossa preocupação tem sido criar, junto do nosso grupo, a oportunidade de atender a uma população carente, que não tem acesso aos consultórios particulares dos terapeutas. Então, o nosso curso, ele, de certa forma, pretende contribuir para corrigir os defeitos de formação. Então, nós temos colocado os alunos em constante contato com a prática, com supervisão, uma prática documentada através de gravações das sessões, e nós temos feito isto de uma maneira que os alunos aprendem, os profissionais que trabalham comigo, ao darem supervisão e ao contribuírem para a elaboração, a programação do curso, eles assumem também uma postura de professores. Então, é uma maneira de aproximar clínicos que não têm a oportunidade de trabalhar na universidade das preocupações e dos comportamentos de um professor universitário, ou seja, ensinar alunos, formar alunos. Então, os nossos psicólogos, eles têm a oportunidade de serem psicólogos e professores. Os nossos alunos têm a oportunidade de trabalhar sistematicamente com a teoria e com a prática, sem uma desvinculação da relação teoria e prática. E, finalmente, a comunidade carente é atendida nas nossas instituições com custo mínimo, praticamente irrelevante, não é diferente do que ocorre nas universidades, de tal forma que o nosso instituto se tornou também uma clínica escola. E é a nossa maneira de contribuir para, vamos dizer assim, contribuir para o social menos privilegiado. Todos, na verdade, ganhamos com essa interação. Os clientes, os alunos, os professores, porque há, do lado de cada um, ganhos e contribuições espontâneas. Em mais de uma ocasião, eu já ouvi você dizer que a terapia ou o terapeuta tem que ser didáticos. Isso é uma consequência da sua atividade profissional, em que você sempre atuou ao mesmo tempo como clínico e como professor? Eu não tinha, na verdade, pensado nesse tema da forma como você apresentou, mas eu concordo que você enxergou o processo. Porque da mesma forma que um professor ajuda o aluno a se desenvolver, e o aluno tem que ter uma parte ativa no processo de conhecimento, é por essa razão
que eu prefiro usar a palavra cliente, embora também não seja uma palavra adequada, não consigo imaginar outra, mas com certeza cliente e não paciente. Que eu considero que o outro na interação terapêutica, ele não é um ser passivo. E até o termo terapia eu questionaria, porque da mesma forma que um aluno se desenvolve, eu acho que o termo melhor seria dizer que o cliente, ele se desenvolve e não que ele faz terapia. No sentido de que fazer terapia supõe que há uma doença. E o que existe, na verdade, são relações do indivíduo com o seu ambiente e que podem causar para ele, trazer para ele, alguns reflexos emocionais, déficits ou excessos comportamentais, e é isso que precisa ser corrigido. Voltando especificamente à sua questão, então, o ponto básico é que o cliente é parte ativa do processo de desenvolvimento do seu repertório comportamental. Quanto mais didático o terapeuta for para mostrar para ele a quais contingências ele vem respondendo, como estas contingências podem ser alteradas, e ensiná-lo a observar as mudanças que ocorrem com seus comportamentos e seus sentimentos quando as contingências são alteradas, quanto melhor for feito isso, portanto, quanto mais didaticamente for feito isto, mais ativa pode ser a participação do cliente no processo de desenvolvimento do seu repertório. Então, nesse sentido, não só didática, como a gente procura ensinar o cliente conceitos a respeito de como funciona o comportamento humano. Nós queremos, na verdade, que o cliente seja um cientista da sua realidade comportamental. Que ele saiba identificar, formular, influenciar as contingências às quais ele responde, de uma maneira que seja construtiva para o seu repertório. Basicamente, se esquivar ou fugir de contingências coercitivas intensas e substituí-las por contingências reforçadoras, amenas, suaves. Quanto melhor o cliente fizer isto, melhor para o seu desenvolvimento comportamental e para os seus sentimentos. Alguns de seus clientes fazem terapia com você há bastante tempo. E isso é uma dúvida que sempre aparece. Isso se deve a uma necessidade particular de um determinado cliente ou pode ser considerado uma dependência, como se fala no senso comum? Veja bem, a terapia, voltamos a falar na palavra terapia, né? Ela na verdade é um processo. Depende de quanto o terapeuta e o cliente querem investigar a respeito das determinações ou dos determinantes do seu comportamento. Quão abrangentemente nós queremos alterar o repertório de comportamento e os sentimentos do cliente. Então, o processo terapêutico ele não tem data de validade, ele não tem um tempo pré-determinado. O que compete ao terapeuta é estar atento para este processo de capacitar o cliente a lidar com conceitos e não com exemplos isolados de comportamento. Receber um abraço ou dar um abraço pode ser um exemplo de reforçamento positivo. Pode ser. Mas o mais importante não é saber que dando um abraço ele reforça alguém. É muito mais importante conhecer o conceito de reforçamento positivo. Ora, se o terapeuta estiver atento a esta preocupação, então ele estará continuamente contribuindo para o desenvolvimento do seu cliente. Se nós perguntássemos quando acaba a fase de conhecimento de um aluno, nós diríamos nunca. Quando que um aluno ele dispensa um professor? Nunca. Mesmo que esse professor seja um livro. Então, o conceito que eu tenho de terapia está muito ligado a isto.
depende dos objetivos do terapeuta associados aos objetivos do cliente. E o importante é que o processo de desenvolvimento vai se acumulando e não que haja uma dependência. Porque dependência significa que o cliente não dominou os conceitos, ele não é capaz, como eu disse anteriormente, ele não é capaz de ser um cientista da sua própria vida, da sua própria realidade. Agora eu queria mudar um pouquinho o enfoque dessa nossa conversa e queria falar sobre alguns pontos mais pessoais. Eu sei que você tem 4 filhos adultos. Eu gostaria que você se entregasse um pouco a um momento de corujice e nos falasse um pouco sobre eles, por exemplo, quais os rumos profissionais que eles tomaram, algo assim. Na verdade, os meus filhos são tesouros muito apreciados, muito amados. Coruja ou não, eu diria que eles muito mais me reforçam do que me punem. Pelos seus comportamentos, pela sua atuação dentro das suas próprias vidas. Eu acho que procurei criar filhos com uma preocupação com os aspectos sociais da comunidade em que eles são inseridos, preocupados com o outro. Procurei criar neles também uma preocupação com os sentimentos próprios e os sentimentos do outro. Então, nesse sentido, eu me considero assim gratificado. Não foi um trabalho só meu, é um trabalho também da mãe deles e também uma parte ativa deles, né? Agora, a mais velha está formada em odontologia, o mais novo está fazendo direito, então esses dois tomaram rumo próprio, carreira solo. Agora, o meu segundo filho está completando sua titulação de doutoramento nos Estados Unidos, com o professor Church, na Brown University. E a minha outra filha, também formada em psicologia, está fazendo doutoramento na USP, sob os cuidados da Maria Marta. E já passou no mestrado pelas mãos das pessoas muito queridas, Teia, Maria Amália, Roberto, Ziza e toda essa equipe maravilhosa. Me sinto muito gratificado na minha função de pai. Hélio, quais as coisas que lhe dão prazer na vida? Ou, falando de outra maneira, quais são para você os melhores reforçadores positivos? Eu, na verdade, gosto muito de estar com pessoas. Então, acho que a companhia, a presença de amigos, me toca muito. Uma outra coisa que me engrandece, que me faz muito bem, é ver as pessoas que me cercam, aquelas que estão ligadas à área da psicologia, crescerem na sua profissão. Eu defendo assim, apaixonadamente a análise do comportamento e é isso que eu procuro ensinar a eles. Então, quando alguém que está perto de mim está evoluindo no conhecimento e na aplicação, na utilização de quaisquer aspectos teóricos ou práticos ou de pesquisa da análise do comportamento, isso me faz muito bem. Eu acho que eu estou retribuindo aquilo que eu ganhei. E isso eu acho extremamente importante. E também, em outras áreas, eu gosto, como estou dizendo, de estar com pessoas e de fazê-las compartilhar comigo daquelas coisas que me são saborosas. Então, por exemplo, assistir a um filme junto com pessoas que eu quero bem, ir assistir a um concerto, a um show. E também outras atividades, por exemplo, atividades físicas. Eu aprendi a correr, a gostar de correr, então esse já é um outro grupo de pessoas muito amigas, muito queridas,
com as quais a gente compartilha outras atividades. A pior coisa para mim é a solidão. E a melhor coisa para mim é estar com pessoas e, se eu puder colaborar de alguma maneira para o desenvolvimento delas, isso me gratifica muito. Agora, que não se pense que eu que dou as contribuições. Na verdade, é uma interação. Nós trabalhamos, nós vivemos em grupo como se fosse uma equipe e um influencia o outro. Então, eu queria enfatizar mais esta troca. Agora, você perguntou mais especificamente reforçadores, né? E uma das coisas que me ocorre, que me gratifica muito, ao lado da atividade profissional, é correr. Já participei de várias maratonas, já corri em Blumenau, no Rio de Janeiro, já corri em Buenos Aires. Isso me traz uma satisfação enorme, porque eu vejo a maratona como um exemplo de como encarar a vida. Uma pessoa que se propõe a correr 42 mil metros ininterruptamente, e para o que ele tem que ter um preparo de meses, com dores, com resfriados, com madrugadas frias. Eu acho que essa pessoa, ela está, na verdade, lidando numa atividade como a gente deve lidar com a vida. Alta resistência à frustração, perseverança, adiar reforçadores. Então, inúmeras coisas. Não é aqui o momento de analisar o que é uma maratona para um corredor, mas eu quero apenas mostrar isto, que para mim é o equivalente, a preparação para uma maratona é o equivalente a uma preparação para a vida. Há muitas analogias que a gente poderia fazer, então isso é muito importante. E na verdade foi com este grupo de corredores que eu comecei a me interessar por uma sistematização de informações, de conhecimento, porque nós que íamos à Lagoa, a Lagoa é um local onde as pessoas se encontram para correr. Foi lá que encontrei um grupo de pessoas, assim, leigas, que corriam e o faziam com tanta determinação, com tanto entusiasmo, que a corrida tinha um efeito literalmente terapêutico. Vários alcoólatras, já não mais alcoólatras, vários viciados em cigarro, já não mais fumantes, pessoas que abandonaram os vícios, trocando estes vícios por um outro vício, que é o correr. E eu fiquei muito sensibilizado com esse grupo e resolvi estudar mais a fundo a atividade esportiva e criamos para esta associação, Corredores Unidos de Campinas, um boletim informativo. Então foi assim, um primeiro momento em que eu sistematicamente editei um boletim. A cada 2 meses a gente distribuía para aquelas pessoas informações que eles nunca teriam acesso, a não ser através de um instrumento democrático, gratuito, numa linguagem acessível a eles. Então, eu e mais alguns colegas fazíamos pesquisas em livros, em revistas especializadas e passávamos para esses boletins informações técnicas, informações sobre preparação, sobre treinamentos. Então, de uma certa maneira, nós estamos fazendo um trabalho preventivo contra lesão, contra excessos e assim por diante. E, ao mesmo tempo, o boletim se transformou num grande reforçador social, porque nós sistematicamente publicamos as corridas em que o determinado atleta tinha participado, o seu tempo, de tal maneira também a democratizar os reforços sociais. Não era importante destacar nesse boletim, por exemplo, quem chegou em primeiro lugar numa prova, mas era importante mostrar que todos que foram, participaram e deram o melhor de si. Nós enfatizávamos muito o
recorde pessoal. Qual é o seu desempenho? E não o seu desempenho em relação a outras pessoas. Então era um pouco de análise do comportamento oferecida para uma comunidade que não teria acesso a estas coisas de outra maneira. Hélio, aqui na sua casa a gente vê vários desses bonequinhos do quebra-nozes, os Nutcrackers. É praticamente uma coleção. Qual o significado deles para você? Eu adoro o mês de dezembro. Para mim é um mês alegre, a aproximação da época de Natal, é o final do ano. O mês de dezembro para mim tem uma magia. E quando eu tive contato com o balé Quebra-Nozes, eu vi ali uma representação fantástica da época do Natal. Me identifiquei demais com a peça e fiquei maravilhado com as músicas, com as cenas. E qual é o símbolo maior da peça? O próprio nome, Quebra-Nozes. Aí encontrei numa loja um bonequinho, comprei e comecei a ambicionar ter um segundo. Encontrei um segundo e aí foi aumentando a minha coleção. Hoje eu tenho 12, 13 diferentes quebra-nozes. Para mim é o símbolo do fim do ano, é o símbolo da época do Natal. Todo ano, religiosamente, eu assisto ao balé num DVD que eu tenho e fico encantado e não me canso. Numa palestra sua, da qual infelizmente eu não participei, eu ouvi depois vários alunos comentando sobre uma história de pastel, uma coisa que eles falaram muito, gostaram muito, um exemplo que você deu, uma história de pastel do amor. O que foi isso? Isso aí é uma história interessante. Eu fui dar uma aula em Vitória e eu queria ilustrar com um exemplo como é que a gente desenvolve o sentimento de autoestima. Então eu queria fazer uma demonstração a mais didática possível de que quando uma criança é gratificada, é acarinhada, é amada de alguma maneira, mas de forma contingente ao comportamento, isso desenvolve um sentimento de autoconfiança, mas não necessariamente um sentimento de autoestima. Que de certa maneira a criança está se comportando e com o seu bom comportamento ela paga a gratificação, o afeto que ela recebe. Assim, o ponto básico para o desenvolvimento do sentimento de autoestima é a pessoa experienciar o afeto sem que esse afeto seja dado contingente a comportamentos específicos. E essa sensibilidade para dar o afeto
sem ficar sob controle da contingência, mas sim sob controle da pessoa, exige uma capacidade, vamos dizer, humana, uma capacidade de dar amor muito especial. Então, para ilustrar com um exemplo, eu me baseei em coisas que eu vi na Dona Lizoca, mãe da Ziza, que tendo um número enorme de filhos, mais de 15, ela era capaz de ser especial e única para cada um deles. Então, o exemplo do pastel que eu dei era este, né? Quando o filho que adorava pastel acordava, ela dizia, olha, hoje é o seu dia, hoje vou lhe dar, vou preparar pastel só para você. E o seu pastel vai ter 3 azeitonas. E aí todos os filhos comiam o pastel. Mas um sabia que aqueles pastéis estavam sendo feitos em homenagem a ele. E ele tinha ainda um ganho adicional. O pastel dele ia ser marcado com uma diferenciação. 3 azeitonas. Mas contingente a quê? Ao amor dela por ele. E não a um comportamento especial dele. Então, eu dei esse exemplo para ilustrar. E quando acabei a palestra, um dos alunos me mandou uma pergunta por escrito, dizendo assim, mas professor, e qual era o sabor do pastel? Eu pensei no início que ele estava brincando comigo. Qual a importância do sabor do pastel? Eu estava querendo ensinar outra coisa. Não importa se é de palmito, de carne, de queijo. Então me ocorreu uma ideia. Falei, é o pastel do amor. E foi daí que surgiu a história do pastel de amor. Aliás, o pastel mais saboroso que existe. Recentemente, Hélio, você publicou um artigo sobre o Walden Two, onde você menciona o Walden Two de Skinner como uma utopia possível. Eu que me sinto assim um sujeito da mensagem que eu imagino que você quis transmitir nesse artigo, gostaria que você me falasse um pouquinho sobre ele agora. Bom, é muito tocante ouvir isso de você. Porque, na verdade, acho que você, ao formular a pergunta, captou uma coisa que eu acho extremamente importante. O Walden Two, do Skinner, propõe a criação de uma sociedade à parte. Pessoas se reuniriam num lugar à parte e constituiriam uma comunidade conduzida segundo os princípios da análise do comportamento, basicamente sob contingências de reforçamento positivo. E nesse meu artigo, eu quis tornar essa utopia realmente possível. E pensei no seguinte, que nós não precisaríamos pensar em criar uma comunidade à parte. Essa questão que você faz, Nori, me toca, porque você captou exatamente as minhas intenções. E se você captou, tomara que as minhas intenções estejam se convertendo em comportamentos reais e que contribuam para o desenvolvimento do nosso grupo. Basicamente, o que eu discuto nesse artigo é que, enquanto Skinner, no Walden Two, propõe uma sociedade caracterizada, definida pelos princípios da análise do comportamento, basicamente por reforçamento positivo, eu defendo a ideia de que essa utopia ela pode se tornar real se nós não pensarmos em criar uma comunidade à parte daquela na qual nós já vivemos, mas que nós iniciemos a criação de um Walden Two dentro do nosso cotidiano, nas nossas relações com os nossos amigos, nas relações que temos no trabalho, com as pessoas, em suma, que nos cercam. Então, eu acho que é perfeitamente possível a gente se preocupar em estabelecer relações as mais reforçadoras possível entre nós. E defendo com muita ênfase que essas contingências reforçadoras positivas não devem ser intensas. Que o reforço positivo ele também pode escravizar
e fazer mal. E também defendo e reconheço que não é possível estabelecer relações entre pessoas, relações duradouras, sem que algum nível de coerção deixe de existir. Sempre haverá algum nível de limitação, algum tipo de consequência aversiva para alguns padrões de comportamentos. Isso não é o que descaracteriza a relação humana. Aliás, pelo contrário, acho que é típica da relação humana. O que nós temos que trabalhar é para que essas contingências coercitivas inevitáveis sejam também as mais brandas possível. Então, nesse artigo, eu queria, na verdade, fazer essa proposta, por isso que ele se chama Utopia Possível. Isto é, que a gente aplique os princípios da análise do comportamento. Basicamente, nos apeguemos às contingências de reforçamento positivo, amenas, entre nós. E se esta célula, como eu chamei, de ordem 2, prevalecer, frutificar e durar, ela pode ir se expandindo e formando novas células. Eu acredito que essa transformação é desejável e possível. Um exemplo concreto disto é o projeto que nós estamos realizando em direção à comunidade, que eu já mencionei. Uma pergunta que poderia ser feita é o que mantém o comportamento dos supervisores, o que mantém o comportamento dos alunos, o que mantém o comportamento dos clientes nesta relação espontânea que a gente observa. Não há remunerações financeiras, não há reforços arbitrários nesse sentido. Por que o aluno se dispõe a atender gratuitamente o cliente? Porque não só ele contribui para o desenvolvimento do cliente, como o cliente, estando ali, contribui para o desenvolvimento dele, aluno, que vai se tornar um melhor profissional. Por que o supervisor, sem nenhum apego a um pagamento em dinheiro, ele dedica horas da sua semana, que não são poucas, para fazer a supervisão, corrigir os relatórios? Porque ele, sendo um professor, ele está fazendo um bem para a comunidade, no caso, alunos e clientes, e ele se desenvolve como profissional. E os clientes, na verdade, nem sei se eles estão tão conscientes disto, mas na medida em que eles aparecem, que eles frequentam as sessões, eles no fundo são beneficiados, nós esperamos isso. Mas eles também beneficiam, porque eles, ao trazer os seus problemas de comportamento, as suas dificuldades e oferecendo ao aluno um desafio, eles estão também contribuindo para o desenvolvimento destes alunos. Então, se a gente for observar, todos ganhamos. E o que mantém as relações são, na verdade, consequências de natureza social, gratificantes, sem necessidade de nenhuma intervenção arbitrária, quer seja ela dinheiro, quer seja ela honrarias ou coisas dessa natureza. Então, eu acredito seriamente que as células de ordem 2 é um caminho possível e não utópico. Bom, Hélio, eu acho que é isso. Eu queria agradecer demais a oportunidade que você me deu de participar da sua entrevista. Foi muito importante para mim. Fiquei bastante emocionada com o seu convite. E principalmente eu queria agradecer muito mais que isso. Eu queria agradecer todo o tempo de convivência que nós temos, todas as contingências de reforçamento que você tem utilizado comigo todo esse tempo, todas aquelas que você me ensinou a usar e toda a modificação que isso trouxe à minha vida. A minha vida inteira, ou o que eu sou nesse momento, eu devo especialmente a você. E é isso que eu gostaria de agradecer muito. Muito comovente. Obrigada. Obrigada. Muito comovente. Valeu.
Parece que é natural. É. Mas é. Mas é, não, a mão.